Tiago e Helen White tiveram 4 filhos. Edson e William se tornaram pastores adventistas. Albert morreu quando ainda era criança. A curta vida de Henry, o 4º filho, que morreu aos 16 anos, ilustra quanto o ministério de Helen White impactou também sua vida familiar. Tendo nascido em 1847, Henry contraiu pneumonia com apenas 4 meses de idade. Através das fervorosas orações de seus pais, ele recuperou-se miraculosamente. Com 1 ano de idade, foi confiado aos cuidados de Frances Holland, e isto por 5 anos, enquanto Helen e Tiago White viajavam e ministravam no leste dos Estados Unidos. Deixar o filho aos cuidados de bons amigos foi uma decisão muito difícil para Helen. Na verdade, ela chamou isso de o maior sacrifício e que enfrentou para poder cumprir a missão. O foco da lição desta semana ilustra claramente o desejo de Deus para suas criaturas. Saber que Jeremias teve que se abster de muitas interações sociais, inclusive ficar solteiro, mas tudo isso comunicou uma mensagem poderosa. Mesmo que tenha havido muita resistência contra ela, no final ficou evidente que aquele ou aquela era a mensagem de Deus apropriada para esse tempo. Vamos à segunda parte de nosso esboço. Estamos na lição número 9 e o título da lição 9 é O Jugo de Jeremias. Vamos falar um pouco sobre este termo que para nós tem muito significado. E para comentar essa lição está conosco mais uma vez o pastor Jonatas Leal, quem é professor de teologia na Faculdade de Teologia ali em Ibaía, em IAN. Muito obrigado por estar conosco. Prazer é nosso. Vamos orar e pedir a direção de Deus para esse momento especial, por favor. Oremos. Querido Deus, nós te rogamos nessa ocasião que nos ajudes a submeter nossa vida completamente em tuas mãos. Amém. Que a tua vontade, Senhor, se cumpra em nossa vida e que tenhamos discernimento espiritual para saber que caminho seguirmos. Que a tua palavra seja o nosso guia nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou aqui em minhas mãos com o esboço. O esboço é uma síntese assim diagramada de forma ordenada. Nós temos uma motivação no início, depois temos a compreensão, essa é a parte principal que estudaremos o texto, e depois temos uma aplicação e a criatividade é simplesmente o que nós vamos fazer nessa semana como resultado da lição. Nós vamos escolhemos 2 partes, 2 títulos para essa parte da compreensão. O jugo, vamos falar um pouco sobre o jugo e as profecias enganosas. O que era o jugo, pastor Leal, e para que servia? Como nós sabemos, né, a Bíblia ela foi produzida num contexto agrícola, por isso que muitas imagens, muitos símbolos vêm exatamente desse contexto. Para muitas pessoas que vivem no contexto urbano, às vezes o jugo, muitos nem sabem o que significa, né? Mas, na verdade, o jugo era um instrumento que ligava 2 animais pelo pescoço, né? Geralmente era de madeira, mas também poderia ser de ferro, e era um mecanismo de produção. Então, se amarrava os 2 animais, às vezes até mais, para que eles pudessem fazer os sulcos, né? Para, então, a semente ser lançada. E muito cedo, já na antiguidade, essa imagem ela foi usada para, até mesmo esse instrumento, né, foi usado para controlar prisioneiros e humilhar prisioneiros. Então, aquilo que era usado para animais passou a ser usado também para seres humanos, né? E geralmente com escravos e prisioneiros de guerra. E o jugo era, então, acabou se tornando na antiguidade um símbolo de controle, propriedade e serviço. Então, quem colocava o jugo era o proprietário sobre o animal ou sobre até uma pessoa, né, no caso de um escravo, ou um rei com um prisioneiro. E sabe que muito cedo na Bíblia Deus já havia avisado que isso poderia acontecer na história de Israel. Em Deuteronômio capítulo 28, verso 48, a Bíblia diz assim: assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro.
até que te haja destruído. Então, muitos anos antes de Jeremias, Moisés já havia profetizado que se o povo não fosse fiel à aliança, eles receberiam também um jugo sobre o seu pescoço. E a mensagem em si era simples, clara, não? Sirvam ao rei de Babilônia e vocês viverão. É verdade. Nesse caso, aceitar o jugo e se submeter à Babilônia era um ato de obediência a Deus, porque o rei de Babilônia, na verdade, era um instrumento nas mãos de Deus para disciplinar os seus filhos. E se Israel tivesse submetido desde o início à Babilônia, o cativeiro nunca teria acontecido. A gente tem que se lembrar que Nabucodonosor fez 13 incursões no território, né, judeu. 3. O primeiro foi 605, o segundo foi 597 e o último foi 586. Só para aclarar aos nossos amigos, talvez você comece 600 e... Ah, sim, é bem bom lembrar. 605. 605 foi a primeira, A primeira. Incursão de Babilônia em Jerusalém. Depois 597. Alguém disse que está retrocedido porque 1, 2, 3, 2015 depois de Cristo. E aí começa a retroceder, né? Exatamente. Nós contamos o tempo antes de Cristo diminuindo. Então, Sim. quanto maior a data, mais antigo. Sim. Né? E quanto menor a data, mais recente. Exatamente. E essas três, na verdade, as duas incursões anteriores, as invasões anteriores, deveriam ter servido já de alerta para que Israel se submetesse ao jugo de Babilônia. Mas não foi isso que aconteceu. Eles acabaram tentando coalizões e alianças políticas para resistir ao domínio de Babilônia. E realmente isso não foi possível. Jesus falou um pouco do jugo também, né? É verdade. Levar meu jugo, que é fácil, né? Parece que Jesus se põe nesta altura, porque não poderia ser um animal grande com um pequeno fazer um jugo. Tem que ser dois animais parecidos, né? É verdade. E quando ele diz que nós levemos o jugo, ele faz junta conosco, né? E então aí é fácil, ele carga, ele está conosco. Tem um significado muito importante também. Agora, um pouco falando da profecia dos falsos profetas e das profecias enganosas. Em que consistia a mensagem as mensagens desses falsos profetas? No capítulo 28 de Jeremias, a gente tem um episódio muito claro, né, nesse grande conflito que estava havendo em Israel. Por um lado, Ananias, um falso profeta, dizia que Judá voltaria do cativeiro dentro de 2 anos. Ele falou isso entre o ano 594 e 593 antes de Cristo, né? E então ele dizia para as pessoas, não se preocupem, dentro de 2 anos o rei Joaquim e as pessoas que estão em Babilônia voltarão. Jeremias dizia exatamente o contrário, né? Se vocês não se submeterem, Jerusalém vai ser completamente destruída. Vocês não voltarão dentro de 2 anos. Deus havia dito 70 anos. Né? E claro que o povo acabou preferindo ouvir a Ananias e todos preferiam a mensagem de Ananias. Era uma mensagem muito mais agradável, uma mensagem cheia de esperança, entre aspas, né? Até porque a conjuntura histórica facilitava para isso, né? Por exemplo, nesse exato ano, Israel e os vizinhos estavam fazendo uma aliança política para ir contra, né, Babilônia. Inclusive, no capítulo 28, muitos acreditam que haviam embaixadores de Edom, de Amon, da Síria e do Egito, inclusive em Jerusalém, para tratar dessa questão. Nesse mesmo ano, de acordo com o registro histórico, Nabucodonosor teve que lidar com uma revolta em Babilônia. Né? E, por fim, ainda nesse mesmo ano, o Egito conhecia um novo faraó. Então, parecia que a conjuntura política favorecia a profecia de Ananias, né? Mas não era o caso. No capítulo 28, verso 2, Ananias dizia, o Senhor falou por mim, né? Inclusive, acho que valeria a pena até a gente mencionar isso aqui, ler na Bíblia esse verso. Ele diz assim, 28, verso 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo. Então, as palavras iniciais são iguais às palavras de Jeremias, só que tinha uma diferença, né? Ananias era um mentiroso. Deus jamais tinha dito isso para ele, né? Ele, de fato, era um falso profeta. A linha entre a verdade e o erro, às vezes, muito tênue, não?
É verdade. Parece, será quem tem a razão? Quando nós estamos afirmados apenas em nossos gostos, em nossas grandes expectativas da vida, alguns enganos vão ser muito mais, talvez, atrativos para nós, mas nós teríamos que nos apegar na palavra de Deus, né? Que nem sempre é assim mensagem agradável para nossos ouvidos, muitas vezes de repreensão também. Com certeza. E por isso é que o povo não foi atrás a profecia verdadeira. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. O que pode ter levado Ananias a inventar aquela profecia? Ele queria ser popular, queria agradar a todo mundo? Eu não sei. E por sua vez, por que as pessoas eram tão levadas por ela? O que podemos aprender dessa lição? Talvez nossos ouvidos querem escutar certa classe de música, certa classe de mensagens. E isso não é o que Deus quer nos dar. Por isso, talvez, nossos ouvidos têm que estar afinados, né? Tem que estar afinados porque há uma distância muito tênue entre a verdade e o erro, o que nós queremos e o que nós precisamos ouvir. E a palavra de Deus sempre será clara. E nós precisamos nos aproximar da palavra para que ela possa falar claramente a nosso coração. Que lição mais? É verdade. Tem um conselho bíblico que eu acho que é muito apropriado para nós, né? Tendo visto o que aconteceu entre Ananias e Jeremias. Provai os espíritos. A gente precisa ter discernimento espiritual, porque, como nós vimos, a verdade e o erro, a linha entre eles pode ser muito, muito tênue. Ainda outra advertência dita por Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Ele diz que no final dos tempos surgiriam mestres segundo a sua própria cobiça. Que nesse momento, nessa ocasião, a gente esteja disposto a descobrir a verdade. E nem sempre a verdade combina com o nosso gosto pessoal, mas que a busca pela verdade possa estar acima de tudo. E 1 Tessalonicenses fala um pouco que em aqueles tempos, não? 1 Tessalonicenses 5:3, quando andarem dizendo paz e segurança, é que lhes sobrevirá repentina destruição, né? Hoje muitos profetas modernos dizem, não vai passar, aquilo não vai passar, o único que sei que vai passar é esse mundo, né? Verdade. E Deus vai reinar para sempre, mas a paz só será no céu, a paz verdadeira eterna, né? Nós podemos ter paz agora enquanto Deus está conosco, mas aquela paz que pregam aqueles grandes profetas modernos, entre aspas, é uma paz que nunca vai existir, só Deus vai dar a paz em aquela cidade eterna que tem para cada um de nós. Vamos a ouvir agora a palavra do autor nesse espaço especial. Jeremias argumentou com Deus, pois ele sentiu que, apesar da promessa de Deus, ele tinha sido abandonado. Ele deixou de lado os seus sentimentos de profeta e disse, eu não vou mais fazer menção do nome do Senhor. Não vou mais falar no nome do Senhor. Entretanto, o próximo pôr do sol de sexta-feira veio. As estrelas apareceram no céu. Mais um sábado chegou, e as trombetas ecoavam por todo lado. Jeremias, com lágrimas nos olhos, começou a orar. Ele sabia desde sua infância como era o início do sábado. Sim, Jeremias era um ser humano com sentimentos, que questionava a Deus em suas provações. Por que isso, Senhor? Por quê? Não era fácil ser um profeta. Assim como não é fácil hoje em nossos dias ser um filho de Deus. Por que as pessoas não acreditavam em Jeremias? Porque ele não profetizava o que o povo queria ouvir. Ele profetizava a mensagem de Deus. Jeremias sentiu a dor e o sofrimento que o povo sentiria quando foram cativos. Quando a tragédia aconteceu, ele chorou com seu povo. Confortou o povo, cobrindo suas feridas com o amor de Deus.
Jeremias amava Israel e tinha uma missão, assim como Jesus centenas de anos mais tarde. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos, assim como a galinha ajunta seus pintinhos sob suas asas, mas vocês não quiseram. A tarefa do povo do Advento é essa mesma tarefa. Temos que proclamar uma mensagem que as pessoas não irão gostar. Apesar disso, vamos todos juntos espalhar essa mensagem para alcançar as pessoas com o amor de Deus. Ao terminar esta lição, nós temos claramente uma pergunta. Nos últimos dias da história do mundo apareceram muitos profetas falsos, anunciando verdades entre aspas, anunciando grandes sinais. Enfim, como nós podemos reconhecer o que é verdadeiro, o que é falso? Quando nós nos aproximamos de Deus, nós aprendemos a ouvir a voz de Deus e a reconhecer o que Deus fala e quando Deus não fala. Filipenses fala dessa palavra em grego aistes, que significa a capacidade de reconhecer o bom e o ruim, o bom e o erro, né? Que cada um tem que enfrentar a cada dia. Nós possamos ter sabedoria, essa sabedoria que vem de Deus. E essa sabedoria não vem por acaso, é por um relacionamento estreito com Deus. Por isso nós temos um lema, não? Cada dia, cada um, cada manhã. E cada um nós possamos buscar a Deus através da Bíblia e a lição da Escola Sabatina. Você quer se unir a esse movimento? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Queremos tomar a decisão cada dia de buscar-te sinceramente e encontrar uma diferença grande entre Tua voz e a voz falsa. E o Senhor nos guie até o final sempre, em nome de Jesus. Amém.